Eu sou o Kiko Goifman e vou falar um pouquinho sobre a questão do roteiro no documentário. É um tema extremamente polêmico, porque tem alguns autores que acreditam que nem exista roteiro no documentário. Eu sou daqueles que acreditam que existem roteiros, no plural. Um primeiro roteiro que existe é quando a gente pensa no projeto do filme. O projeto de um documentário, diferentemente da ficção, que no caso da ficção pede um roteiro estruturado em sequências, diálogos e tal, no caso do documentário, o que é pedido é uma estrutura de roteiro, no qual você trabalha, por exemplo, em blocos que você imagina. Se você já tiver personagens, você escreve esses personagens que serão tratados, e principalmente um ponto fundamental que eu vou retomar ali na frente, que é a ideia de pesquisa. A pesquisa é a base do documentário. Muitas vezes você pode usar a pesquisa já nesse momento do projeto, mostrando um certo conhecimento do tema. Bom, tudo bem, você fez o projeto, conseguiu levantar uma verba e vai fazer o filme. Então, o primeiro roteiro que você tem é um roteiro que vai te ajudar nas filmagens. É um roteiro no qual você tem ali seus personagens, suas locações, onde você vai filmar e tal. E no caso de ser, por exemplo, um documentário de entrevistas, muitas vezes você se trabalha com a pauta. Eu já não uso pauta nos meus filmes, então esse roteiro de entrevistas eu já não uso mais, mas eu acho que muitas vezes é importante no início, você está um pouco inseguro. Então é um tipo de roteiro também, que é esse roteiro preparatório para a filmagem, que é basicamente essa configuração de personagens, locações e temas abordados para cada uma das pessoas com as quais você vai conversar. Bom, aí você filmou, aí você tem talvez um roteiro que eu considero que seja o mais importante de todos, que é o roteiro de montagem. O roteiro de montagem, ele indica qual caminho seu filme terá. Porque diferentemente da ficção, no qual o roteiro ele é muito mais fixo, muito mais estabelecido, no documentário essa flexibilidade faz com que, por exemplo, na montagem, uma cena fundamental que está no fim possa vir para o início do filme. Essa flexibilidade faz com que seja fundamental um roteiro inicial, porque senão você pega aquele material, e aí, por onde eu vou começar? Eu filmei, beleza, eu tenho 30 horas aqui de material, e agora? Então, esse roteiro, ele tem um sentido de reflexão. Você reflete sobre o seu material filmado e, de alguma forma, possibilita um caminho inicial para o seu montador. Então, esse, para mim, é um roteiro essencial. Eu estou falando aqui do roteiro e de roteiros, mas é interessante a gente pensar na figura do roteirista, que é diferente do que nós estamos falando. Porque, muitas vezes, o roteiro do documentário, ele é absorvido pelo próprio diretor. É o diretor do filme que acaba fazendo o roteiro do próprio filme que ele vai dirigir, ou os roteiros, melhor dizendo. E muitas vezes existe esse roteirista externo. Esse roteirista externo, às vezes, ele é, por exemplo, o especialista, alguém que entenda sobre o tema que você vai filmar. Ou, para usar um exemplo concreto, no caso de Bicha Travesti, filme que dirigi com a Cláudia Priscila, a Linda Quebrada, que é a personagem principal do filme, ela é também roteirista. Isso não é um procedimento usual, mas que pra gente foi extremamente interessante, que é quando você deixa de fazer um filme sobre uma pessoa e faz um filme com uma pessoa. Então, a Linha, ela trazia uma reflexão sobre o universo de mulheres trans, negras, que dificilmente a gente teria, e um conhecimento e um respeito pelo tratamento. Então, eu acho que cada vez mais quando a gente pensa em termos importantes do documentário, como a questão do lugar de fala, é importantíssimo quando a gente tem a oportunidade que a pessoa retratada ou o grupo retratado possa sugerir coisas no roteiro. Não necessariamente numa situação tão radical como Bicha Travesti, no qual a Lin passa a ser roteirista com a gente, mas muitas vezes assistindo o filme, tendo essa possibilidade de um palpite, dizendo informalmente, que na verdade é uma informação substancial para o desenvolvimento do roteiro e, portanto, do filme. É isso.